resoluções de conflitos. Tudo bem, doutora? Tudo bom. A doutora Cláudia é uma advogada sistêmica em Itabira, né? E também atende a região. E compartilhe conosco um pouquinho da sua trajetória. Vamos lá. Bom, a minha trajetória. Eu sou advogada, atuo no ramo de direito de família e sucessões e também na advocacia extrajudicial. Tenho 13 anos de profissão e como que chegou essa parte sistêmica, né, para mim? Foi em 2017 que eu comecei a formação, né, dessa parte da advocacia sistêmica, onde se usa a constelação, a ferramenta da constelação familiar sistêmica, trazida pelo Bert Hellinger para o jurídico. E por que optar por meios sistêmicos para a solução de conflitos? Bom, essa aí é uma história bem longa. Por que optar? Em 2017, né, eu sempre fui para uma advocacia mais consensual, mas eu não tinha percebido isso. Então eu entrava com muitas demandas judiciais, né, na parte do litígio, porque nós somos formados pelo seguinte: advogado bom é aquele advogado bom de briga, aquele que ganha a causa e aquele que ferra o outro. Então sempre é naquela situação de ganha-perde, não de ganha-ganha, né? O ganha-ganha é quando as partes constroem. Só que a gente é formado na faculdade, depois da mudança do CPC em 2015, está sendo modificado esse olhar, né, para o consensual. Mas antes a gente era formado no litígio. Advogado bom é advogado bom de briga, advogado ganha, advogado reconhecido é aquele advogado, né, que é combativo. Hoje eu entendo que toda a minha trajetória, apesar de ter muitas demandas conflituosas, sempre eu fui para o caminho do diálogo entre as partes, né, de tentar buscar essa conciliação entre as partes. E quando eu ia para o litígio, aquilo me dava uma sensação, vou colocar assim, uma sensação meio que de mal-estar. É como se eu não estivesse ali. E por melhor que fosse os honorários, não estava satisfeito. E também o cliente não ficava satisfeito, por melhor que eu fizesse meu trabalho técnico. Mas lá dentro não estava muito legal. Então foi por isso assim, que eu falo que a advocacia, a parte sistêmica, me encontrou e eu também encontrei. E sobre herança, você poderia nos falar um pouco como você atua, né, nessa experiência? Pode aí nos relatar também um caso de processo de inventário judicial e um inventário judicial que tenha chamado a sua atenção? Então eu vou colocar assim, numa parte assim, processual, a parte legal, a pessoa morreu, tem 60 dias para fazer o inventário. É muito complicado, né? Apesar da lei falar, né, a pessoa faleceu, tem um prazo de 60 dias para abrir o inventário, eu falo que a lei é fria, porque é um ente que faleceu, mas que a gente tem que deixar um pouco o lado emocional e ir para o lado racional e tratar das coisas burocráticas, pagar, fazer o levantamento do patrimônio, fazer o levantamento de dívida, se ela existir, pagar, olhar os herdeiros, pegar documento, pagar tributo, pagar cartório, pagar advogado, né? Então, o processo de inventário é um processo desgastante porque nesse processo de assimilação do luto, a pessoa tem que sair do emocional, mudar a chavinha e ir para o racional e tratar de inventário. Né? E muitas vezes o conflito começa a surgir justamente por causa disso. Né? Porque alguém vai ser nomeado inventariante, certo? Vamos supor, vou até usar aqui um exemplo aqui. Vamos colocar aqui, tem aqui o João e a Maria, casados, certo? E aí esse casal tem os filhos. Tem esses dois filhos. Aí vamos supor que o João faleceu, certo? Essa aqui, aí vamos colocar aqui que essa aqui, a esposa, legalmente ela tem a preferência de ser a inventariante, mas é uma senhora de mais idade. Aí o único filho vai e é nomeado inventariante. E esse filho começa a olhar o inventário 7 dias depois
né, da morte do pai. Aí o que acontece? Talvez essa irmã aqui vai falar assim, nossa, mas 7 dias depois que o pai faleceu, ele já está olhando já o inventário, já está querendo saber já o que pai deixou, o que pai tinha, o que pai não tinha, o que tem de dívida, onde tem, o que não tem, já está olhando advogado. Aí talvez internamente essa irmã aqui já esteja já fazendo aquele movimento de ir contra esse irmão e julgar. Ele só quer o dinheiro de papai. E aí pode ser uma dinâmica de início de conflito, porque para essa daqui a única coisa que ele quer é o dinheiro. E talvez ele esteja olhando que tem prazo. Porque se não cumprir esse prazo, esse inventário vai ficar muito oneroso, porque só tem 60 dias. Né? E se ele não procurar um advogado mais rápido, se virar e falar assim, tem 60 dias, se no 59º ele aparecer no escritório de advogado, né, tá dentro do prazo? Tá, mas aí tem o tributo que tem que ser calculado, a administração fazendária, é demorado esse cálculo, também cartório, fazer o levantamento, então também o advogado também precisa do prazo também para análise de documento, para fazer esse levantamento, mas para ela não, a única coisa que ela quer, que ela julga internamente é que o meu irmão só quer o dinheiro de papai, e aí ele está me prejudicando. Isso pode ser uma das dinâmicas que acontece num processo de inventário. A outra dinâmica também, vamos supor que, vamos tirar esse daqui, tem esse pai e ele faleceu, né? Mas esse pai deixou uma casa, um sítio, vamos colocar que essa casa vale R$1 milhão, um sítio com cabeças de gado, vamos colocar aqui mais ou menos R$1 milhão, um carro e seguro de vida. Então vamos colocar que o patrimônio que esse pai, né, deixou é de R$4 milhões. E essa filha aqui é filha única. Vamos supor que seja filha única. Ele faleceu. E ela é jovem. E ela ainda não construiu nada, vou colocar aqui, que não construiu nada patrimonialmente para ela. Está fazendo uma faculdade, então está começando, vamos colocar assim, está começando a vida. E ela, só que ela não tem, de patrimônio, ela não tem nada. E ela vai e o pai morreu e deixou esse patrimônio aqui para ser dividido entre ela e a mãe dela. Então ela é herdeira desse patrimônio aqui na metade. Aí vai falar assim, nossa, eu que não tinha nada, de uma hora para outra eu tenho 2 milhões. Nossa, para eu herdar isso, esses 2 milhões, para eu ser dona desses 2 milhões, o meu pai morreu. Então, esse dinheiro só veio para mim porque papai morreu. Então, ela sente muita culpa por estar herdando esse patrimônio. E muitas vezes, esse patrimônio aqui, apesar de ter duas pessoas para receber esse patrimônio, ela como herdeira, a esposa como herdeira e meeira, o que acontece? Acaba gerando um peso, né? E acaba que esse inventário também ele fica demorado. Então as dinâmicas, gente, pode ser várias, né? Pode ser de disputa entre filhos, onde um que cuida do pai ou da mãe há muito tempo se sente mais merecedor, ou então hoje que muitas vezes, né, que tem que a gente sabe que as famílias estão sendo reconstruídas, que tem as famílias multiparentais, onde tem um casal, vamos supor, esse aqui, né, casou com essa mulher e tem esse filho, depois ele separou dessa mulher. E esses dois aqui tem essa casa, certo? Aí ele separa, divorcia dessa mulher e deixa essa casa em usufruto, deixa essa casa para o filho
em usufruto para essa esposa, para ex-esposa. Só que essa mulher depois vai e casa com outro homem e mora nessa casa aqui, que foi a antiga moradia deste outro casal, desse primeiro casal. E esse casal tem essa menina. E aí o que acontece? Vamos supor que essa mulher aqui, que tinha o direito ao usufruto, né, ela não regulariza esse imóvel, mas ela morre. Quem que é o herdeiro? Quem vai herdar essa casa? O atual marido? Esse filho? Essa filha? Quem que vai receber esse patrimônio? Os filhos. Os filhos. Só que muitas vezes esse aqui não aceita que essa receba este patrimônio, porque ele está aliado inconscientemente com o papai. E fala assim, você não tem direito a essa casa porque você é uma intrusa. O meu pai com minha mãe que comprou essa casa, então sai fora. Né? Então muitas vezes esse filho vai e entra com uma ação, além de uma ação do inventário, muitas vezes entra com uma ação para tirar essa filha aqui, para excluir ela da herança e até mesmo tirar da casa. Então, as situações são muitas, né? Daquele herdeiro que não se sente merecedor, daquele herdeiro que se sente merecedor. E também uma outra dinâmica também, que pode acontecer, é quando o filho, ele vê o patrimônio que os pais estão construindo e olha para isso tudo e vê, né, e tem uma situação de conflito entre os pais e olha isso tudo aqui, os pais ainda viram, e olha isso tudo assim, fala assim, o meu pai vai deixar, quando o meu pai morrer, eu vou ser herdeiro disso tudo. E aí ele já começa, quando ele começa a olhar mais para a herança daquilo que ele pode receber e não olhando para os pais, é como se esse filho aqui estivesse matando os pais em vida no coração, desejando a morte dos pais. Aí esse pai morre, aí ele vai herdar. E muitas vezes esse inventário aqui ele fica travado. Por quê? Porque todas essas informações emaranhadas, negativas, já estão nesse campo informacional aqui, né? De novo, conflitos, eles falam muito, processos falam muito mais de emoções do que de direito, né? E essa parte do advogado sistêmico é justamente o que? Olhar, fazer o cliente, auxiliar o cliente a olhar para a solução do conflito e não para o litígio, que são coisas diferentes. Doutora, cite para nós alguns casos de conflitos práticos para a gente. Bom, alguns tem vários, né? Vamos lá. Vamos supor que isso aqui, representando o patrimônio, o casal e os dois filhos, né? Aí o pai faleceu, abriu o inventário, né? Foi procurado para o inventário, para fazer o inventário, e no decorrer do inventário descobre que este pai tinha um filho fora do casamento, né? Aí pode ter a situação seguinte, que esses filhos aqui e essa mulher não aceitem dividir a herança, né, com essa mulher, né, com essa filha, tá? Por quê? Ela é uma estranha. Porque ela foi fruto de uma traição do pai com a mãe, né? Então, ela não é merecedora, porque papai traiu mamãe e tem essa mulher, e tem essa filha aqui. Então, ela, no consciente destes dois aqui, ou de um deles, ou dos dois, eles se aliam à mãe e, para vingar a mãe, não aceita que seja dividida. Ela é a bastarda. Lembrando que a lei, né, não faz mais essa diferença se filho é filho, não importa se é filho do casamento, filho fora do casamento, filho adotivo, filho é filho, tá? Então, se o falecido tem filhos,
independente de como ele nasceu, ele tem direito à herança. Só que, na maioria das situações, os filhos, né, se aliam à dor dessa mãe e querem e excluem, ou seja, faz de tudo para esse herdeiro aqui não receber. Né? Ah, ela não tem direito. Minha mãe sofre muito. Né? Minha mãe, por que eu tenho que dividir a herança, né, com essa mulher aqui? Sendo que foi a minha mãe junto com meu pai. Então essa é uma possibilidade também. Tá? A outra possibilidade é de esse casal tem esses dois filhos, esse casal casaram legalmente, né? Só que eles separaram de fato, não divorciaram, legalmente, no papel eles ainda continuam casados. Esse homem saiu de casa, certo? E também, se não divorciou legalmente, essa partilha de bens aqui não foi feita, né? Passou um tempo depois, esse homem casa novamente com outra mulher, aliás, casa não, é um ato falho. Esse homem mora, tem uma situação de união estável com essa mulher, né? E tem um filho com essa mulher. E esse homem depois falece. Só que ele morreu e deixou a seguinte situação: um casamento que ainda não foi oficializado, um divórcio que ainda não foi oficializado, né? Então tem uma separação de fato neste núcleo familiar, e neste núcleo familiar tem 2 filhos. E neste núcleo familiar, uma companheira com um filho, certo? E vamos supor que para dar mais complexo a essa situação, essa mulher aqui, ela é dependente financeiramente desse homem. Então, o que vai acontecer com essa situação? Né? Essa mulher vai receber benefício previdenciário, que aí, no caso, foge um pouquinho da matéria do inventário, mas ela tem direito previdenciário. Essa mulher também, e esse filho menor também. Esses 2 não maiores. Aí já começa o conflito aí. Também tem a questão da herança, né? Que esse filho vai ter direito a parte deste homem nessa herança aqui. E esses 2 falam assim: nossa, mas ele não tem direito porque é da minha mãe. Mas 50% é da mãe, os outros 50% é do pai. Como eles não legalizaram ainda, não oficializaram esse divórcio, a partilha não foi feita, então 50% desse patrimônio vai para essa criança. E como tem menor incapaz, né, aí tem que ser judicial, não pode ser pela via extrajudicial. Tá? Então, assim, são várias dinâmicas que podem acontecer, né, nesses conflitos de inventário. E na sua experiência de trabalho, já houve alguma situação em que você recusou, né, atendimento de algum cliente? Já. Como foi? Compartilhe com a gente. Nossa, vamos lá. Teve sim, gente. Eu fui procurada pelos filhos, né? Era uma situação, né, onde o pai, né, já tinha feito uma partilha prévia em vida para os 3 filhos. Então ele já tinha dividido um patrimônio, ele já tinha um patrimônio considerável, já tinha feito uma partilha prévia para esses 3 filhos. Ele já era viúvo e depois, até um pouquinho parecido com aquela situação que eu falei anteriormente, e ele já tinha constituído uma nova união. Dessa união aqui não tinha herdeiro, não tinha filhos, né? Então ele tinha esse patrimônio que foi adquirido, né, na constância do casamento, mas a esposa era viúva, e nesse aqui ele já tinha feito uma partilha prévia. E na constância da união estável ele também foi adquirindo patrimônio também com essa companheira, certo? Só que ele morava na casa que era advindo desse relacionamento anterior. E aí o que aconteceu? Ele faleceu, a primeira coisa, uma das primeiras coisas que eles fizeram foi tirar a mulher de casa. E eles me procuraram, primeiro a companheira me procurou, até então ela tinha falado que seria um inventário consensual, né? Mas
pelo atendimento já deu para perceber que não seria tão consensual assim, e no dia seguinte eu atendi os 3 filhos. A primeira pergunta que eles fizeram foi, 2 dias depois, a primeira pergunta que eles fizeram foi: a gente quer essa mulher fora de casa. Primeira coisa. Depois eles brigaram entre eles durante o atendimento, eles discutindo entre eles, né, que um tinha mais direito ao patrimônio do que o outro, apesar do pai já ter partilhado, né, em vida, deixando para esse aqui uma casa, deixando para essa aqui um apartamento e tinha comprado para esse aqui um outro apartamento. Só que o caçula que o pai comprou o apartamento com o dinheiro da venda da casa, ele se sentia mais merecedor. Então tinha uma situação de conflito entre ele e o pai dele, né, muita disputa, né, os dois parece que não tinham um relacionamento muito saudável, né, e ele brigava muito com o pai, e quando o pai morreu, mesmo o pai tendo comprado para ele, né, e já ter colocado já esse apartamento em nome do filho, e ter colocado na cláusula, né, do testamento que esse seria um adiantamento de herança, ele ainda queria reivindicar o patrimônio desse daqui e desse aqui em torno de uns quase 400 mil reais. Então, naquele momento, quando na entrevista com os clientes, eles já falando isso numa situação assim, parece até meio desrespeitoso eu falar isso, mas eu não me senti que estava num atendimento, né, 2 dias após o inventário, porque eu fui procurada muito rápido, né, o pai tinha sido enterrado um dia antes, no dia seguinte ele já estava, 2 dias depois eles já estavam me procurando já para esse inventário, e quando eu fiz o atendimento, foi um atendimento online, parece até desrespeitoso, mas eu me senti como se eu estivesse num churrasco. Né, porque era muita brincadeira, era muita risaiada, e assim, aquilo para mim não estava ressoando muito legal. E como eu fiz essa opção, né, de ir para a advocacia consensual na promoção de resolução de conflito, aquilo para mim já não estava muito legal. Então eu optei de não continuar com esse inventário. Era um inventário onde que eu iria receber muitos honorários, né, seria rentável, mas do ponto de vista financeiro era vantajoso, mas do ponto de vista pessoal não. Então foi essa a opção que eu fiz. Muito obrigada, doutora Cláudia, né, pelo vasto conhecimento que o senhor nos proporcionou, e se encerra a nossa entrevista sobre mediação de conflito.